Meu mouse agora resolveu não funcionar. Ah, tá. Não, não está gravando, não. Agora sim. Agora foi. Tá? Então, novamente, bem-vindos. Eu já expliquei a dinâmica, infelizmente a gente não estava gravando, mas esse painel vai ser conduzido pelas alunas Ariadne e Laiana, na qual eu passo a palavra agora, tá bom? Eu vou desligar, então, minha câmera, mas eu estou aqui, tá, meninas? Jamile, não preciso nem falar, Marcelene, assim, gratidão total por vocês estarem aqui. No final, a gente volta a falar e eu volto a agradecer, tá bom? Ótimo. Boa noite, galera. Boa noite. Meu nome é Laiana. Peço desculpas inicialmente aí por não estar com a câmera ligada, mas estou no meu ambiente de trabalho e aqui não tem como... O computador não tem a câmera disponível. Mas agradeço a presença de todos. Eu estou aqui com a Ariadne mediando, né, esse painel que a gente organizou. O nosso painel ele traz a temática, né, os cenários atuais das escolas e desafios e responsabilidades da gestão escolar nesse ambiente. Como a Rose já apresentou, porém vou retomar, né, já que a gente não tinha gravado. Nós temos duas convidadas essa noite. A gente tem a Jamile, que ela é pedagoga, também fez pós-graduação na área de gestão, de RH pela UCAM. E a gente também tem a Marcelene, que também é mestre em educação e é pós-graduada em língua portuguesa. A gente escolheu esse tema devido a esse retorno que nós tivemos pós-pandemia, que é uma da temática que a gente vai abordar aqui nesse painel, e os desafios que nós encontramos com a questão da gestão escolar, que vem em relação, né, à interação das crianças com a escola, da comunidade escolar, essa relação humana que a gente vem identificando, né, uma relação um pouco mais desafiadora mesmo, que requer outras responsabilidades da gestão escolar, que não lhe cabe apenas aquelas que a gente tem acostumado na escola. A gente tem que trabalhar com a comunidade, então a gente vem trazendo isso também, questões de saúde mental das crianças. Então é um tema bem amplo, é um tema interdisciplinar que a gente vem trazendo aqui para conversar mesmo, bater um papo, identificar quais são esses desafios e as responsabilidades que um gestor tem que ter, né? E a gente começa, então, com uma seguinte pergunta para a Jamile e também para a Marcelene em relação a essa temática. Qual a percepção de vocês, né, nesse cenário escolar pós-pandemia, nesse retorno, nas escolas de vocês, nas experiências, nas vivências que vocês têm? Desculpa, Lai, só uma coisinha. Jamile, você podia falar só, por favor, qual é a instituição que hoje você está dirigindo, e Marcelene também, porque são segmentos diferentes, né? Só para a gente dar uma situada e vocês entenderem, porque são contextos diferentes, tá bom, Jamile? Por favor. Antes de responder, então, você se apresenta à escola, por favor. Tá, boa noite, estão me ouvindo? Tá? Sim, sim. Tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir direitinho. Obrigada. Então, eu sou a Jamile, sou da rede pública, sou do município. Eu estou no município há 11 anos, eu sou professora de educação infantil e o meu segmento é educação infantil. Hoje eu atuo como gestora desses... Falhou, tem Jamile. elenco. Falhou? Voltou, agora voltou. Tá. Então, vou repetir rapidinho. Eu sou gestora de um espaço de educação infantil da rede pública de ensino do município. Tem 6 anos que eu sou gestora, que eu estou gestora desse espaço. E sou professora da rede há 12 anos. A professora fala. Continua? Saiu o som de novo, Jamile. Travou o som de novo. Agora, deve ser internet, né? Agora voltou. Pode continuar, então, voltou. se você quiser responder, depois a Marcelene vai dar continuidade, para você perder. Tá bom. Então, por se tratar de educação infantil, né, da rede pública de ensino, dentro de uma comunidade em Realengo, nós enfrentamos
desafios logo no início da pandemia, quando se tratou da utilização de recursos técnicos que precisavam para, né, sendo. Tá travando muito o seu áudio, Jamile. É mesmo? Tem a Vilma tá com o áudio aberto e aí também tá dando uma Interferênciazinha. Então, Vilma, desliga o áudio, por favor. Obrigada. Ainda tá sem som, Jamile, a gente ainda não te escuta. A Adriana também, eu acho que tá com o áudio ligado. Obrigada, Adriana. A professora Jamile está com o áudio desligado, está aparecendo aqui. Agora ela ligou. Mas ver. Ainda não voltou seu áudio. Não voltou. Tá travando bastante. Nossa, deve ser internet. Será, Jamile, que se você ficar sem o fone, falando direto pelo áudio do teu computador, não melhora, não? Não sei. Pode. Aqui tem cachorro, tá? Se fizer barulho, foram os cachorros. Posso dar uma sugestão? Tentar. Será que não vale a pena você tentar o telefone, fazer de repente pelo telefone celular? Pois é, eu estou pensando nisso, que eu acho que vai ficar melhor, né? Tu quer ir tentando aí, de repente eu inicio aqui para você e vai fazendo aí, Jamile? O que você acha, Isso, pode entrar outra professora, então, né? Uhum. E aí eu vou entrar aqui. Tá bom, sou eu mesma. Boa noite, queridos. Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu estava achando que eu não iria conseguir participar da live hoje, porque peço desculpas em relação à questão do e-mail. Realmente ele não me notificou, né, de que havia sido encaminhado por vocês. Mas estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivenciado, do que a gente tem experienciado dentro da rede pública do município do Rio de Janeiro. Assim como Jamile, eu estou neste momento como gestora de uma unidade escolar. A minha unidade escolar é uma unidade de primeiro segmento, que vai do primeiro ano de escolaridade até o 6º ano de escolaridade. Esse 6º ano de escolaridade é um 6º ano de projeto escolar, em que os alunos têm que ter necessariamente 11 anos de idade para poder fazer parte do 6º ano, no qual uma única professora, ela dá aula de todas as disciplinas, por isso que é considerado um projeto. Porque normalmente ao 6º ano os alunos já passam a ter diferentes disciplinas com diferentes professores, né? Na rede pública tem esse projeto chamado Carioca, e a nossa escola é uma escola de 768 alunos de turno único. Eles entram às 7h30 da manhã e saem às 2h30 da tarde. E os professores também, né, agora também passaram a sair às 2h30 da tarde, onde eles ficavam até às 3h30 da tarde. Em relação à minha formação, já falaram, né? Eu tive a oportunidade de estar fazendo mestrado em educação, pós-graduação em informática, inclusive com Roseleia, e também em língua portuguesa, né? E isso é muito importante, a gente estar sempre, eu fico muito feliz de que vocês estejam nesse mercado da área da pedagogia, porque é muito importante, e eu espero que vocês não desistam e sigam em frente e tenham muito desejo de transformar, de fazer, porque realmente, pós-pandemia, a gente tem vivido um cenário... Acho que eu estou tendo um retorno aí de alguém. Pós-pandemia, a gente... tem alguém com áudio ligado. É a Não consigo Laiana. Não, sou eu, sou apresentadora. Isso. Mas desliga um pouquinho mais, só para não dar... Não, desliguei. O retorno de alguém. Melhorou, acho. Então, assim, o cenário, acho que é o que a nossa colega estava falando, a Jamile, o período da pandemia foi um período muito complexo para a rede pública do município do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente teve que lançar mão de ferramentas que são ferramentas sociais, que não são ferramentas da instituição pública, para poder manter vínculo com as famílias. O mais importante durante todo o período pandêmico para nós foi não perder
o vínculo com os alunos, com as famílias, poder ter contato com essas famílias. Então, a gente, como gestor, fez o quê? Lançou mão de uma ferramenta que sabíamos que todos tinham, o WhatsApp. Só que o WhatsApp não é um instrumento para trabalho educacional, é uma ferramenta social. E a partir dali foram surgindo vários desafios. Mas isso foi o período pandêmico que vivemos e passamos. Eu não sei se passamos, a gente está vendo agora outras questões de saúde muito sérias. Eu acho que um dos maiores desafios que temos vivido na época de hoje tem sido ainda, as pessoas estão sendo acometidas ainda por várias doenças. Temos professores que ainda estão pegando Covid pós-quarta dose de vacina, estamos com várias síndromes respiratórias. Então, assim, a questão da saúde, não só mental, mas a questão da saúde física das pessoas também ainda está muito abalada. Então, assim, um dos desafios que nós temos tido, mas assim, a maneira que nós temos visto, que tem sido muito importante dentro do espaço escolar, chama-se estar próximo. Olho no olho, relacionamento próximo e acolhimento. Então, eu passo pelos corredores, acho que eu sou abraçada, da porta que eu saio da direção até chegar à quadra, que é um colégio bem grande de 3 andares, eu sou abraçada 300 vezes pelos alunos. Eles precisam abraçar e eles precisam ser abraçados. Eles precisam disso o tempo todo, que eu percebo. São professores que às vezes querem sentar com você só para conversar, só para falar e para ser ouvido. Então, eu acho que uma das coisas também que tem sido muito importante nesse período pós-pandemia na educação é saber que ali a gente não está só para ensinar a ler e a escrever, porque o déficit é gigantesco, o déficit está enorme. É uma coisa que a gente tem consciência que não vai ser em 1 ano ou em 6 meses, pós uma pandemia como nós vivemos, que a gente vai dar conta. Então, o que eu falo muito para o meu grupo de trabalho eu tenho consciência que vocês, professores, passaram os 3 a 4 primeiros meses recebendo, acolhendo e trazendo para os alunos de novo o olhar do que é a escola, porque todos perderam esse olhar do que é a escola, para que serve a escola, o que significa a escola. E a gente tem tido um trabalho intenso no sentido desse acolhimento ainda. Escuta muito ativa, muita escuta, de ouvir o outro, entender o outro e perceber que é necessário isso, nesse momento é isso. Ouvir as crianças, dar espaço para que eles falem e escutar, tem sido uma das maiores estratégias, que não foi nenhuma estratégia pensada, mas que é uma necessidade perceptível dentro do espaço escolar. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu acho também, meninas, é equilíbrio. A busca do equilíbrio. A gente, como gestor escolar, nós estamos, né, Jamile, com tantos desafios que vai para além da aprendizagem, que se a gente, como gestor, não buscar um próprio equilíbrio nosso, a gente fica desequilibrado. Então, ter o nosso equilíbrio tem sido fundamental para que a gente possa ajudar os outros neste equilíbrio. Então, as palavras que eu tenho nesse momento têm sido escuta deles, de todos, equilíbrio da nossa parte, para que a gente possa ter essa saúde mental, para poder transmitir essa saúde mental para todos, né? E de resto, a gente vai falando nas próximas perguntas, mas o que a gente tem mais lançado mão tem sido isso, né, Jamile? Eu tenho só uma coisa para perguntar em relação ao que você vem falando, Marcelene. Você falou muito em relação às crianças, né, em relação aos alunos, claro, que a gente tem um convívio diariamente com elas e diretamente. Mas eu queria entender, por exemplo, na instituição que você trabalha, como é que é a relação também com a família dos alunos? Né, essa interação. A gente tem muito se preocupado com as crianças, porém, eles saem da escola, né? Eles não ficam ali o tempo todo. Também tem a demanda dos pais. Nessa questão da gestão, com os responsáveis também, como é que vem sendo essa relação entre escola e comunidade, atendimento? Então,
Laiana. Isso. É Laiana, né? Isso? Laiana, tá certo. É um nome diferente e bonito. Então, Obrigada. Laiana, o que acontece? Não tem como desassociar a criança da família. A criança dentro da escola, ela é a representatividade da família dela. Se ela é uma criança que está Certo. sorrindo, ela está apresentando um resultado do que é a família dela. Se é uma criança que no olhar está triste, ela está representando o resultado do que ela está vivendo na família dela. Tá? Então, para começar, a gente não consegue fazer trabalho com pensar no aluno sem pensar nele dentro da sua constituição familiar nunca. Para a gestão, a gente tem alguns passos. Primeiro, vou te falar na minha gestão. Sim. Tá? Eu diariamente abro a escola. Eu diariamente estou no portão da escola. Eu diariamente recebo pai a pai, mãe a mãe, passam por mim, passam, conversam, os alunos vêm, a gente se abraça e vai falando e vai se abraçando, e tia Marci, como foi hoje, como vai ser hoje. Eu tenho uma parceria, outra palavra-chave, parceria. A parceria ela tem que existir com todos. Então, eu gosto muito de fazer parcerias. Eu preciso dos pais parceiros na unidade escolar. Então, como é que essa parceria funciona? Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje. Um pai, na entrada, chegou e passou para mim e falou assim, tia Marcelene, um aluno lá fora, eu percebi que ele trouxe um isqueiro na mochila. Eu cheguei para ele e pedi para que ele te entregasse aqui na entrada. Então, esses meus parceiros na entrada, lá do portão para fora, estão lá comigo. Aí eu chego e falo, valeu, pai, muito obrigada, contei com o senhor, conto com o senhor, trouxe o isqueirinho, trouxe a criança, conversei com a criança, chamei a família. Então, esses parceiros pais, que eu digo assim, olha, veste a camisa da escola, vamos botar um crachazinho em você, hein? Você não é o conselho escola comunidade votado, mas você é a minha escola aqui dentro, você é o meu parceiro aqui dentro. E o tempo todo essa parceria com eles, porque eles é que têm que olhar a escola para a gente, a escola é deles. É para eles. A gente vai passar por essa escola como gestora e outros virão como gestores, mas aquela comunidade chamada Comunidade Escola Azerbaijão vai continuar existindo. É daquela comunidade, é daquele lugar chamado ANIL, freguesia. Então, eu trago isso para eles o tempo todo, de que hoje é o filho que estuda, amanhã será o neto, bisneto, e aquilo ali vai continuar. Então, esse movimento de parceria com a família é assim. Eu digo para você que é quase que 80% do caminho andado para a escola funcionar, essa parceria. Então, assim, como gestora, SEC, escola, comunidade tem que funcionar, tem que ser efetivo. As mães do meu SEC, elas vão às segundas-feiras para a minha escola para trabalhar dentro da escola. Para trabalhar com Legal. voluntariado dentro da escola. Elas chegam lá e pegam o meu celular, elas mesmas respondem aos pais, as demandas dos pais, elas vão para olhar a escola como está por dentro, elas entram dentro do refeitório, me ajudam com o refeitório. Então, assim, o movimento deles saberem que aquilo ali que é deles, tem que existir. Então, essa parceria é fundamental. Eu não sei se eu consegui mais ou menos responder a tua pergunta, Laiana. Sim, foi exatamente isso. A gente vem discutindo, né, nas nossas aulas sobre exatamente essa relação da escola com o pai, essa parceria. Né? A gente sabe, a gente trabalha educação, a gente sabe que isso não é realidade em todas as escolas. Né? É super interessante. Por exemplo, eu trabalho num colégio particular e estagio em um colégio da prefeitura. Né? São duas realidades totalmente diferentes. Essa questão dos encontros que as mães têm às segundas-feiras na sua escola é super interessante. Eu acho que é efetivo, é fundamental justamente para acompanhar uma situação no estágio que eu tive. Eu pude participar de uma reunião de pais e uma das sugestões dos responsáveis foi exatamente essa, né, para que os pais estivessem presentes um dia na escola para ver como é que é a aprendizagem da criança, até mesmo para aprender algum posicionamento também em casa, como é que ele deve mediar a aprendizagem ele também em casa, porque nessa escola onde eu estagio não tem esse encontro. Né? E eles querem conhecer mais esse processo de ensino, aprendizagem dos filhos. Acredito também que esses encontros
proporcionam isso, né? Eu não sei, vou até falar com a Jamile para ver como acontece na escola dela, na questão da gestão dela, mas achei isso muito interessante. Eu acredito que se todas as escolas tivessem estrutura para isso, também seria tipo, fundamental, né? Para uma aprendizagem efetiva também, e uma relação, uma parceria presente. Agora, até é legal a Jamile estar falando, eu só queria fazer aqui um parênteses. Não estou dizendo que é o mundo perfeito, não. Não, Temos sim. as nossas questões, certeza. temos as nossas dificuldades, temos os pais que nunca vão estar satisfeitos. Por quê? Porque eles têm expectativas sobre, que são as expectativas deles, e a gente não vai atender a expectativa de todos, mas nós temos metas. Nós temos um olhar de um raio-x para a nossa comunidade, para a nossa escola, para ter um diagnóstico, e nós temos metas a alcançar. Sim. E é baseado nessas metas que a gente caminha. Que não vai necessariamente dar conta de tudo, tá, Laiana? Mas, E assim, realmente nem tem como, são tantas mas são metas questões, sim. metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a gente tem um objetivo de chegar lá no longo prazo, mas por enquanto a gente está aqui no curto prazo. Com E assim, essas as famílias estratégias. estão com muitas dificuldades, porque elas estão vivendo um pós-pandemia em que pai tem que ir trabalhar, mãe tem que ir trabalhar, vó tem que ir trabalhar. Essa criança muitas vezes fica Exatamente. desassistida nesse acompanhamento do pedagógico, da família, e não porque eles não querem, muitos porque não estão conseguindo. Então, essas questões isso são reais, tá? Isso é um ponto que eu até ia comentar que eu trabalho como voluntária numa escola municipal também. Meninas estão todas convidadas. Rosilene, manda elas para minha escola. Olha, eu estou precisando. Manda para lá, hein, gente. Vou botar como pra... voluntária. E assim, uma coisa que eu tenho percebido é a questão realmente de frequência escolar. As crianças não têm uma frequência escolar. E aí isso dificulta absurdamente e é muitas vezes por conta de questões familiares e também por questões de, como você citou, as doenças, né? Que além do Covid, essas outras doenças que vieram junto, que está influenciando muito na rotina das escolas. Infelizmente. Só um instantinho, Jamília. A Carla levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta? Quer fazer a pergunta agora, Carla? Não, ia acrescentar mesmo. Então, pode acrescentar. Eu sou agente educador, né? Agente educador 2 da Escola Municipal Panamá. Faço estágio também como pedagogia, também no horário que sobra, né? Eu fico lá, continuo na escola até às 5 horas. E o que a gente vê é exatamente isso. As crianças chegaram muito assim, né? Muito soltas, muito isso, e agora eu sou um agente de frequência da Secretaria Municipal de Educação, mais uma atribuição. Então, e eu noto, como eu participei mais atrás da Estácio de Sá, que é a escola na URCA, como no projeto Eu Estou Presente, e agora é outro projeto, mas também trabalhando na frequência, o que eu me deparo é que tem muitas faltas, mas muitas. Eu falei, gente, quantas crianças a gente tem que fazer a busca ativa? Eu sei que tem o caso da violência doméstica, mas a gente tem outros casos também, né? Então, da necessidade do aluno na escola, da presença do aluno na escola. Tem mãe que diz, eu não vou levar meu filho na escola, tadinho. Eu falei, mãe, ele tem que vivenciar, ele tem que se socializar, ele tem que estar com outros amigos, ele tem os desafios dele, né? Isso eu conversando com elas na entrada, né? Então, são várias problemáticas novas que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? Vamos passar agora, então, para a Jamile. Vamos pedir aí qual foi a percepção dela, né? O que ela encontrou no cenário pós-pandemia? Esse agora está ouvindo. Tá, a gente está te ouvindo, só tá baixinho, mas a gente está te ouvindo. Gente, tá me ouvindo melhor? Não. Agora tá melhor, assim, pertinho, tá um pouquinho melhor. Tá assim.
Bem, Só um falei, né, instantinho, eu Jamile, rapidinho. Carla, eu pedi só para você desligar a sua câmera, por favor, para não pesar aqui para gente. Por favor, muito obrigada pela participação. como eu disse a vocês, né, eu sou de uma escola também do município, mas meu público-alvo é bem diferente. Trabalho com crianças de 6 meses a 6 anos, da educação infantil. Então, a parceria com a família, ela é fundamental, essencial para que a gente tenha algum desenvolvimento com essas crianças, porque eles dependem exclusivamente dos pais, né? Especialmente se tratando das primeiras turmas, que seriam o berçário e o maternal. Se a gente não tiver a parceria deles, a presença desses pais na escola, não funciona. E assim, muito como a professora Marcilene falou, né? Eu também tenho um trabalho muito próximo com a minha comunidade, né? Eu acho que isso tem muito a ver com ser professor, de acreditar na educação, né? E, então, assim, eu abro a escola todos os dias, apesar de ter uma matrícula só de 22 horas, eu abro a minha escola todos os dias, porque eu sinto que é importante eu estar ali na frente, dando bom dia, conhecendo aquelas famílias, conhecendo todas aquelas crianças, conhecendo suas histórias e podendo atuar, né, como um mediador desse processo de desenvolvimento, especialmente da primeira infância, né? Nós temos muitas ações dentro do nosso espaço de educação que envolvem a presença da família, porque como a gente vai só o desenvolvimento de um bebê, como que uma mãe chega e deixa seu bebê de 6 meses na escola se ela não tiver confiança? Travou, Jamile. Vilma, seu áudio está ligado. Obrigada. Travou? Isso, só a partir do... Oi? Oi? Agora a gente está te ouvindo. Oi. A partir do confiança. A partir do confiança a gente perdeu. Então, é necessário que se tenha confiança, principalmente se tratando de crianças muito pequenas, né? É importantíssimo. Eles deixam suas crianças de 6 meses. Se a gente não tiver essa parceria, não vai funcionar. No entanto, também tem sido muito difícil esse cenário, porque por questões da ausência das crianças, os pais precisam acreditar que a educação infantil também é um espaço de aprendizagem, né? Muitos nos enxergam como creche, como cuidado, né? Então, assim, a nossa primeira reunião com eles é dizer, aqui nós não somos mais da Secretaria de Assistência Social, nós somos da Secretaria de Educação, nós somos escola. Então, nosso trabalho aqui é desenvolver a sua criança integralmente, né, em todos os âmbitos que forem possíveis da escola, com a parceria da família. Então, a gente acaba funcionando, tendo um pouco mais de facilidade quando a gente pretende fazer alguma coisa, por estar próximo da família. No entanto, em contrapartida, existem também muitos conflitos por causa disso. Eles entendem que eles confundem os nossos papéis de educador, de cuidador. Então, isso também é um processo que a gente precisa ter o equilíbrio, assim como a professora falou. Se o diretor não estiver realmente preparado, tiver paciência, tiver escutativa, ou ir se preparando, né, porque a gente não está pronto, tem que estar com ouvido e coração aberto o tempo inteiro, porque senão está tudo errado. Porque as demandas são gigantescas. Só para explicar para vocês, dentro de uma unidade de educação infantil, na prefeitura, só existem 2 papéis na direção, de fato, que é o diretor geral, que sou eu, dentro da unidade, e o diretor adjunto. Nós não temos coordenador pedagógico, não temos agente educador, não temos secretário, não temos porteiro, né? Então, assim,
o diretor e o diretor adjunto, eles acabam desempenhando muitas funções dentro dessa unidade. E isso demanda muito tempo, desgaste emocional muito grande. Então, é preciso tentar encontrar mesmo equilíbrio para que a gente possa atender de maneira satisfatória todos esses campos que a gente precisa atuar. E hoje, eu que sou professora da escola municipal também, né, consegui identificar qual escola, mas acho que é da 7ª CRE, não é? E isso, eu sou da 8ª CRE. Então, assim, as demandas são gigantescas. A gente tem atuado, os gestores, como recursos humanos, como financeiro, como pedagógico, como porteiro, o agente de frequência. Então, é bem complicado. Na minha unidade, nós temos 2 merendeiras readaptadas. Essas pessoas é que nos ajudam no portão, nos ajudam com a merenda, mas na parte documental fica muito para 2 pessoas, né? Para mim e para minha adjunta. Então, é um trabalho bastante árduo, exige muito da gente, muito desafiador todos os dias, mas eu acredito muito na educação. Eu sempre fui muito apaixonada pela educação, especialmente de crianças pequenas. Eu sou muito apaixonada. Eu falo que trabalhar com criança pequena, né, é receber amor todos os dias. Todos os dias. Então, eles te acham bonita, eles te acham cheirosa, eles falam que sua roupa é maravilhosa. Então, tudo isso, né, faz o nosso dia ficar melhor, apesar de todas as dificuldades que você relata. A gente, né, no relato de vocês, a gente pode perceber que são diversos desafios, né? Cada dia é um desafio novo que aparece. Mas a gente queria saber de vocês, assim, quais desafios se apresentaram, assim, na área de gestão relacionada à pandemia, assim, sabe? Quais foram os maiores desafios que vocês, assim, sem ser esses que vocês já Encontraram. citaram, exatamente. Outros que vocês encontraram em decorrência desses 2 anos aí que a gente ficou afastado. Foi muito difícil coordenar todos esses processos. Foi muito difícil. Tem sido muito difícil, né? Os pais continuam, vamos dizer, o vício do WhatsApp. Então, eles esperam que muitas coisas fiquem no WhatsApp. E a gente acaba dando também esse suporte no WhatsApp. A gente tem muitas demandas administrativas que vêm surgindo todos os dias. Muitas, enormes. E são imediatas. Elas chegam, elas precisam ser respondidas. Então, assim, tipo, no meu caso, tem sido bastante difícil equilibrar, né, atender emocionalmente a nossa equipe, atender o desenvolvimento pedagógico de nossas crianças e atender todas essas demandas que chegam administrativas da rede, da secretaria. São muitas. Jamile, desculpa te interromper. Como é que você faz com a diretora adjunta? Isso é uma curiosidade, assim. Dentro de todo esse contexto que você colocou, como é que vocês dividem as atribuições, assim? Ou você falou que tem as merendeiras de apoio, né? Mas eu fico pensando, então o pai chega lá, ele quer um histórico do aluno, ele quer um certificado, um diploma, não tem diploma, né? Enfim, quer o histórico daquele aluno, enfim. É uma declaração, todos os dias. Uma declaração, E aí, uma declaração simples. E aí, como é que vocês lidam com isso se você não tem uma secretaria, se você não tem um secretário escolar? Como é que funciona? Fala para a gente como é que você administra mediante a falta de mão de obra que você verbalizou aí, que é real, né, na tua unidade. Eu acho que tem uma coisa que é importantíssima para que as coisas funcionem, que é a organização. Então, assim, por exemplo, falando de declaração, algo simples, ela poderia ser impressa direto do sistema. No entanto, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho recurso humano e, às vezes, eu também não tenho recurso técnico, não tenho impressora, não tenho computador. Então, o que a gente faz mesmo? A gente imprime muitas declarações, com aquele cabeçalho pronto, deixa o espaço
nome, o espaço para o código do aluno, para a matrícula, e etc. Todos os espaços a serem preenchidos. A gente imprime uma lista do sistema que tem todas essas informações das crianças, e aí a merendeira, que está lá nos dando um apoio, né, fica sentada lá na portinha da secretaria, e aí a gente deixa um caderninho para ela. E aí, quando tem algo que a gente não consegue resolver, ela vai lá, sabe? Mas é bem uma loucura essa coisa. É uma loucura. Funciona, porque a gente tem essas parcerias que a professora falou. A gente conta muito com a nossa equipe. A nossa equipe, ela precisa ser muito parceira. Tem que ser muito íntima da gente. A ponto de assim, pelo amor de Deus, senta aqui e me ajuda a fazer esse relatório, porque eu não tenho tempo, não consigo, não tenho recurso humano. Aí ela vai, pede para a colega ficar na sala, porque como nós somos modalidade creche, então a gente tem outros professores na turma, e aí ela fica lá na turma, e aí ela vai sentando para nos ajudar a preencher o relatório do sistema. Então funciona muito com a parceria interna e externa. Então, E você, Marcelene? Olha só, Jamile, a gente pode ser de segmentos diferentes. Você dá a segunda ou oitava que você falou? Oitava. Eu da sétima, bairro de Jacarepaguá, sétima. Mas assim, é tipo a história, né? Todo mundo tem um filho, só muda o endereço. Todo mundo é gestor de uma escola, só muda o endereço. É isso mesmo. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente está enfrentando e que eu ainda não sei como, e todos os dias eu tenho que buscar novos caminhos para conseguir encontrar resultados, é dessas crianças que ficaram praticamente quase 2 anos fora da instituição escolar. E quando você fala de criança que veio para o meu... Pensa assim, criança do meu primeiro ano de escolaridade, ele não frequentou escola. Ele não teve essa passagem pelo ED, quem dera, da Jamile, para sair uma criança já com um nível inicial de escolarização, de entendimento desse espaço escolar, do que é, para que serve. Pelo contrário, foi uma criança que precisou praticamente ficar 2 anos dentro de uma casa, usando máscara ou não, mas com uma redução de socialização muito grande. E isso vem repercutir agora no movimento em que ele vai para um lugar cheio de crianças dentro de uma sala de aula, e no meu caso, numa escola bem grande. A última coisa que ele quer fazer é ficar sentado numa sala, sentado atrás de uma mesa, numa cadeirinha, segurando um lápis, porque ele não segura mais lápis. Ele segura isso aqui. Ele passou 2 anos mexendo nisso aqui, porque a mamãe precisava fazer outras coisas, né? Ou porque isso aqui é divertido, isso aqui é legal. Então, acho que, assim, um dos grandes desafios pós-pandemia para a escola é ressignificar o espaço escolar. E eu acho que para a gente também é não usar o velho só como um exemplo, achando que a gente tem que voltar ao que era. Nada mais é o que era. É se readaptar, né? Isso aí, Ariadne. Por quê? Porque essa criança, sim, ela vai ter que segurar um lápis. Ela vai aprender que ela precisa escrever, sim, porque na nossa sociedade é uma das formas, é a escrita, é a leitura, conhecimento dos nossos códigos da língua portuguesa, das relações da matemática. Isso vai ter que existir. Tem que existir esse espaço. Mas eu penso que o nosso corpo de professores, a nossa equipe de professores, nós como gestores, temos que entender que eles já existem para eles uma nova proposta. Enquanto nós olharmos para a educação só querendo saudosista ou achando que tem que ser o que era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, a gente vai sucumbir. A gente vai ser engolida por essa galerinha aí e que isso para eles não é o suficiente. Então, assim, o meu desafio tem sido ainda diagnosticar. Eu estou com raio-x, eu faço muito um paralelo assim com a medicina, né? Eu estou lá com o meu raio-x, eu aprendi a fazer o raio-x do que está a minha escola. Estou com raio-x. Agora eu estou aprendendo a ler esse raio-x. Eu acho que depois que eu aprender a ler esse raio-x, eu consigo, talvez, começar a pensar de quais são as atividades que a gente vai ter que ter para fazer a cura
desse processo aí fraturado. E aí, quais os remédios que a gente tem que usar? Ou seja, é lançar a mão, sim, dos planejamentos, dos replanejamentos, das metodologias, que seja a metodologia ativa, que seja as outras metodologias, mas repensar essas metodologias com essas crianças. Hoje eu peguei uma turminha de terceiro ano, que, óbvio, não está alfabetizada, terceiro ano, onde a alfabetização do primeiro e segundo ano se perdeu. E ao pegar essa turma, pela ausência da professora que está licenciada, porque os nossos professores também estão licenciados, muitos deles, eu fiz uma dinâmica com eles e, de repente, ela foi dando tão certo, baseado no planejamento que a professora já tinha deixado, mas eu replanejei. E naquela atividade foi surgindo em forma de brincadeira, agora você pinta a letrinha que começa, e ficou uma coisa dinâmica e divertida. E aquela agitação deles foi canalizada por uma agitação positiva. Então, assim, ali naquele momento deu certo. Aquela minha estratégia, a maneira como eu lidei com eles naquele momento deu certo. Então, assim, não adianta. A gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que repensar. A gente vai ter que esquentar a cabeça e pensar em novas estratégias. A gente não pode se acomodar. Porque essa galerinha que veio aí, eles não vão aceitar essa acomodação. E o outro desafio está relacionado às relações afetivas mesmo. Porque essas crianças, elas vieram muito agitadas, e eu já soube, né, o Jamile, que isso, com várias colegas gestoras que eu troco ideia, converso, de que isso está em todas as escolas, elas estão muito, muito agitadas. Elas não querem ficar paradas, né, sentadas, não tem mais essa condição de ficar sentada e precisa aprender a ficar sentada. Eles precisam falar e ouvir. Uma coisa que eu notei, assim, na escola onde eu tô, é que, assim, o tempo de atenção das crianças está mínimo. Muitas professoras têm vindo e relatado para mim que, assim, eu planejei essa atividade para fazer os 50 minutos, né? Um tempo de 50 minutos. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Posso? Tá. O tempo deles de atenção está reduzido ou o interesse deles mudou? Com certeza. Acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Porque se eu dou uma atividade em que eles precisam de atenção muito grande aí vem as parcerias que eu vou falar. Se eu dou uma atividade que representa a necessidade de 50 minutos, mas é uma atividade fixa, sem movimento, dependendo da faixa etária, eles não dão conta. Mas não dão mais conta. Porque isso aqui parece que é fixo, mas é dinâmico. Por isso que eu estou falando, a gente vai ter que repensar. Porque se vier com a atividade, querer lançar algo simplesmente num quadro e esperar que eles vão copiar, não vai acontecer. Sim. Eles vão se dispersar. E eles têm que aprender a ouvir. Acho que todos nós temos que voltar a aprender a ouvir, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. É uma questão de readaptação, né? Igual a Ariadne falou, com essas novas atribuições que as crianças estão trazendo para a gente, que a gente também vem aprendendo diariamente com elas e com essa readaptação. E uma das questões que a gente vem trazer para vocês é justamente essa questão da análise, né? Da avaliação. Como é que a gente está avaliando esse processo de aprendizagem, essa nova conduta das crianças em sala de aula, nessa postura, né? Nem conduta, mas uma postura em sala de aula. Esse interesse, se foi uma mudança de interesse da criança ou se é o tempo realmente que não está sendo condizente com o comportamento dela. Então, como é que vocês estão avaliando isso? A aprendizagem, os ensinamentos, a postura da criança em sala de aula? Quais são os desafios e as estratégias que as escolas de vocês estão associando, estão agregando para poder fazer essa análise? O que vocês estão encontrando de desafio, o que vocês estão utilizando de estratégia para esse processo avaliativo acontecer? Né? Porque a gente tem, depois da pandemia, aquela expectativa, né, que muitas vezes está atrelada a um processo que a gente estava acostumado um período pré-pandemia, que era um processo avaliativo, claro, tinha a questão das provas, tinha a questão também participação em sala, trabalhos, debates, mas a realidade hoje é outra, né? Tem a questão do interesse da criança, como é que a gente vai trazer esse
despertar esse interesse na criança em participar também na sala de aula. Jamile quer falar? Posso falar assim, tá me ouvindo, né? Então, na educação infantil, a gente não tem, de fato, uma avaliação, né? Avaliação Isso. de feitos. Então, a nossa avaliação, ela é formativa. A gente vai avaliando conforme alguns dados que nós vamos observando de acordo com a idade. A gente tem alguns parâmetros, né, dentro dos documentos, e a gente vai na observação. Um dos maiores desafios que a gente encontra é a rotina. Né? Na educação infantil, a gente precisa que essa criança se desenvolva, mas como que ele vai aprender vai se desenvolver se ele não tem rotina? Se todos os dias ele não acorda, toma banho, vai para a escola, né? Então ele precisa de ter aquele movimento de vir à escola todos os dias e repetir as coisas, né? Aprender a sentar para ouvir uma história, para folhear um livro, como que se pega num lápis. Então, e por isso, novamente, a gente fala da parceria. Se o pai entender que educação infantil é importante, estou falando para a gente, mas se ele entender que a educação como um todo é importante, que a criança não pode faltar, não é porque vai deixar de receber o Bolsa Família, né? Que ela precisa ir para a escola porque é direito dela aprender. Então, se ele mantiver esse dia, a criança vai para a escola de fundamental. Jamile, o seu som ficou Jamile. bem baixo. Ficou baixinho. Né, esse microfone tá aqui. Então, numa escola de fundamental já é bem diferente. Eles têm metas, eles têm algumas provas que eles precisam fazer. A nossa avaliação ela é muito ampla, mas numa escola de fundamental ela é bem mais assertiva, vamos dizer assim. Né? Assim, a gente pode, eu acho, eu não sei se eu consegui compreender toda a sua pergunta, tá, Laiana? Mas assim, deixa eu ver assim, se a gente está falando sobre o processo de avaliação de conhecimento do aluno, a gente na Prefeitura do Rio, a gente já tem metas pré-estabelecidas, né, que são colocadas pela Secretaria Municipal de Educação. A gente já tem os veículos de avaliação da própria rede, que são as provas da rede, porque é uma maneira que eles têm de verificar como é que está toda a rede. Então, existe até as avaliações externas, né, que vêm para a escola para determinados anos de escolaridade, e eu acredito que estas permanecerão do mesmo formato. Eu, a princípio, não consigo ver que possa ter muita mudança, não. Isso acaba gerando na gente até um pouco de ansiedade para a gente, gestor, para os professores. A ansiedade fica muito grande porque vão avaliar com que conteúdo? Se o aluno está no terceiro ano e não frequentou o primeiro e segundo, o que vai ser colocado nesta avaliação, nesta prova física? Né? Mas a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, o processo de avaliação dessas crianças não é somente a prova. Tanto que é através de conceitos, né? Vocês que já estão mais familiarizadas com a prefeitura, né? Que eu vejo aí que já estão como voluntárias ou como estagiárias, sabe que essa criança ela é classificada dentro daqueles conceitos que vai do I, de insuficiente, R de regular, B de bom e MB de muito bom. E o que a gente sempre conversa com os professores e a gente trata isso com os pais é aquela situação. O pai, a criança não necessariamente, ele pode ter sido um resultado que o senhor pense que é um B, porque é um 8, antigo 8, porque acaba sendo classificatória também, porque a gente tem os valores classificatórios por trás, a nossa mente tem isso por trás, a gente tem que botar números para poder chegar também a ter um pouco de visibilidade, mas eu falo, não é isso que faz a educação do seu filho só na escola. Então, ele às vezes está lá com a nota dele com acerto de 8 em 10 questões, mas esse aluno vai ser um aluno que vai ser um MB muito bom,
porque ele, nos trabalhos orais, ele na postura enquanto aluno, ele na postura enquanto um cidadão dentro da escola, ele na compreensão de quem ele é e de quem é o outro, ele no lidar, ele é um aluno MB. Porque a gente ensina para a vida, né? A educação é um contexto de preparar para a vida social. Então, a gente tem esse diálogo com os nossos professores. Em conselho de classe, a gente debate bastante. O nosso conselho de classe é muito efetivo. A gente fala sobre aluno ou aluna, a gente faz um pré-conselho de classe para tratar individualmente a situação de alunos que têm umas situações, às vezes, mais delicadas para serem tratadas. Mas, assim, não dá para desconsiderar essa questão da perda que houve. Nós estamos agora iniciando um processo de avaliação. A Prefeitura do Rio ela veio com uma proposta nova de leitura, de fluência de leitura, em que o aluno vai para um ambiente isolado, com um celular, o responsável que está fazendo essa avaliação, pede para aquela criança ler palavras aleatórias que está na mão dessa pessoa, e dentro de um determinado tempo. Isso é um instrumento que a prefeitura decidiu ver se possa ser um dos instrumentos de avaliação para alunos. Então, assim, são esses recursos que são utilizados para, no final, trazer um conceito para esse aluno. Mas eu acredito que a gente não pode deixar de levar em consideração o crescimento individual de cada aluno. Então, nessa turma que eu estava hoje, por exemplo, se o professor, eu sempre falo, ele tem que ter esse olhar. Se este aluno ele chegou, ele não teve o primeiro e segundo ano, ele não conseguiu ter uma família que o dê condições de um mundo mais letrado, né? Você tem essa visão toda. Ele chegou à escola e chega agora nesse período do ano, ele já consegue ler palavras, ele já consegue fazer interpretação daquelas palavras, ou seja, ele se desenvolveu, ele cresceu. Ele cresceu dentro do desenvolvimento próprio dele. Agora, ele cresceu para um terceiro ano de escolaridade? Nunca será. Esse é um grande desafio. Se as crianças forem avaliadas dentro do seu próprio ano de escolaridade, com exigência de conteúdos dentro desse próprio ano de escolaridade, a gente vai ter um resultado muito negativo. Então, a gente está ainda acompanhando, vendo como vai ser, mas a gente já tem dentro da escola esse olhar, essa percepção de que a gente vai ter que estar atenta a isso. Não sei se eu te respondi, tá, Laiana? Não, respondeu sim, perfeitamente. Tá bom. A gente está com um tempinho um pouco curto, na verdade, bastante, né? Eu vou passar agora para a galera perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, tanto para a Jamília ou para a Marcelene. As meninas vêm relatando aqui no chat, né? A Vilma, por exemplo, a filha dela tem 6 anos, estuda em escola pública, né? E na escola dela tem uma grade de atividade, né? E de uma forma que não seja tão puxado para a criança. O que é importante ter na pandemia. Então, essa organização das atividades, né? Ou seja, manter atividades, introduzir isso na rotina da criança, mas de forma que ela não se sinta sobrecarregada também. Né? Isso aí, 6 anos de educação já infantil. A Maria Luísa tem uma pergunta para fazer, ela está com a mão levantada. Oi, gente, boa noite. Não é muito uma pergunta, mas sim um comentário, dizer que tudo é muito pertinente a essa nova realidade, né? Elas são, pelo jeito, do Rio, eu sou de Cabo Frio, faço parte de uma equipe diretiva de uma escola particular, e minha mãe, ela está até aqui do meu lado, fala que ela estuda comigo. Ela é diretora da rede pública aqui da cidade. E é tudo muito verdade, as crianças estão passando por muita coisa, são faixas etárias diferentes, então é só esse comentário, dizer que apesar de o lugar ser diferente, a qualidade de vida ser diferente, que a gente sabe, a diferença de uma escola particular para uma escola pública, não só financeira, mas em questão de alunos, questões de pais, de famílias, que eu acho que o essencial ali das escolas tá ali para apoiar, poder dar o suporte, se precisar, que um pai vai à escola, às vezes não tem, foi o que a professora falou, essa realidade de estar muita gente indo trabalhar, o pai e a mãe, a criança não tem aquele contato. Então, é só esse comentário
diferente de ser um estado diferente, Cabo Frio em relação ao Rio é muito menor. Então, é só isso, que é tudo muito pertinente a essa nova realidade que todo mundo se encontra. Maria Luísa, é pandemia mundial, né? Se a gente acha que parar para ouvir os outros países, acho que a gente não vai ter uma resposta muito diferente também, não. Sim, sim. Posso perguntar? Eu levantei a mão. Isso que eu ia falar, quem está com a mão levantada aí? Fui eu. Deixa eu falar, deixa eu até ligar a câmera aqui um pouquinho. Vocês falaram, né, essa questão da dificuldade de aprendizado, esse gap aí que a pandemia nos trouxe, mas também a Marceli trouxe uma questão que eu acho extremamente relevante e eu, como professora universitária, também vivencio, que é a ressignificação, né, dessa educação. E aí essa ressignificação perpassa pela ressignificação também do papel do professor, do educador. E aí, a minha pergunta permeia muito isso. Como é que vocês percebem? Quer dizer, porque eu estou trazendo a realidade da Veiga, eu como professora universitária, dentro de uma universidade particular. Então, nós temos todo um apoio, né, tanto de formação, de treinamento intensivo, tanto que em uma semana a gente conseguiu voltar. A Marcelene conhece bem, porque o esposo dela, a gente se conheceu numa pós-graduação, ela até falou no início que a Veiga ofereceu aos professores, ela era aluna, e o esposo dela também é professor da Veiga. E em uma semana a gente conseguiu, né, colocar o ensino híbrido, né, virtualizado no ar, e com os professores, eu posso garantir, preparados, ou pelo menos preparados para aquele start, né, para aquele início. E quando voltou a presencialidade, aí eu vou dar meu depoimento, eu falei assim, eu não sei dar mais aula presencial, né, porque você se familiariza com essa ferramenta, com as tecnologias, com os recursos disponíveis, enfim. E quando a gente volta para a presencialidade, é muito louco isso, né, Marcelo? Porque aí o que acontece? Você tem o mesmo modelo, a sala de aula são aquelas cadeiras, né? Então, eu fico imaginando, e isso eu estou falando de adulto, que tem um nível de adaptação, vamos colocar assim, maior do que o das crianças, né? Porque elas já estão vivenciando, já vivenciam diversos cenários, já têm maturidade, enfim. Então, eu fico pensando numa escola de educação infantil, uma escola de educação fundamental, onde as crianças, como vocês falaram, né, que estão cheias de energias, porque estão em processo de desenvolvimento, em todas as esferas do humano delas. Então, como é que a gente faz para esse professor? Aí a minha pergunta é muito nisso. Como vocês percebem que esse professor conseguiu captar essa necessidade dele rever o seu papel e se esse movimento de mudança está acontecendo efetivamente nas escolas, ou se ficou muito naquele momento da pandemia, porque a impressão que a gente tem, né, que voltando à normalidade, a gente retrocedeu, a gente volta como se estivesse há 2 anos atrás, e, como você falou, o aluno não é mais o mesmo, o cenário não é mais o mesmo, o professor não é mais o mesmo, pelo menos eu não me considero assim. Então, como é que você vê, que leitura vocês fazem desse grupo de profissionais, se eles conseguiram perceber que a mudança é necessária? Eu fico pensando assim, a maioria percebeu isso, ou uma pequena minoria, e aí entra o papel de vocês como gestores, né? Assim, Rosileia, essa tua pergunta aí é boa para quem vai fazer pós-graduação aí. Já pega a pergunta dela, que é uma pergunta já para uma tese, entendeu? É uma pergunta que já te encaminha para escrever uma tese de mestrado, de doutorado. Quase que eu anotei, vou quase pedir um reprise aí, que eu, de repente, vou tentar ir o doutorado, hein, Rosileia? Porque, assim, na verdade, essa é a grande questão, Rosileia. Eu acho que, assim, os nossos professores, eles voltam... Primeiro foi o susto de ter que lidar e dar aula através de uma ferramenta tecnológica para a criança que é quase que, né, a síncope. Vê que tantas brincadeiras com isso, eles quase quiseram se matar porque não davam condições de dar conta da criança do outro lado da tela. E a gente tem vários depoimentos de responsáveis que falam, meu Deus, foi muito difícil. E aí tem 2 perspectivas, tá? Eu só queria traçar rapidinho. O do aluno que quer ir para esta escola, que quer estar, pelo menos estou falando do que eu percebo dos alunos da minha unidade escolar, e eu acredito que não sei que das outras também devam ser. Ele quer estar naquele lugar,
Ele estava com os que já estudavam, estavam com saudade daquele lugar, dos seus amigos. A gente lembra que era nós, né, no ensino fundamental, os nossos amiguinhos, a nossa turminha. Então, tem esse aluno ali que quer estar naquele lugar, que quer voltar. Por um outro lado, você tem o professor, que é o caso da sua pergunta, que se acostumou, porque é cômodo dar a aula atrás da telinha. E agora ele volta, ele tem que sair de casa, tomar banho de preferência, né? Se arrumar, ir para a escola cheirosinho, cuidar de toda a sua situação de casa, que antes ele ainda estava dando conta de trabalho em casa, que não é fácil, mas já estava junto, né? E se deslocar, ir até lá e novamente enfrentar novos desafios com a criançada toda. Então, eu vou te confessar, eu percebi que no começo foi muito difícil para esse grupo de professores para voltar. Eles realmente, primeiro para voltar já foi difícil. Segundo, que cada um viveu alguma coisa durante a pandemia, seja uma perda de um familiar, seja uma situação difícil na sua própria saúde, né? Tem gente com os resquícios ainda dessa situação, e aí ele também teve que voltar. Então, o primeiro passo foi esse. Agora, depois de 6 meses, né? A gente está em 1º do 6. 2/6 a gente voltou, 3/6... Não, dia 3/2, mais ou menos, a gente voltou. A gente tem aí mais ou menos 5 meses vivenciando essa escola. Então, eu já vejo professores diferentes. Eles novamente trouxeram para si a rotina. Todos nós temos que acostumar com as rotinas, não é só o Ed, né? O Jamile, não é só as crianças lá do Ed, não. Então, a gente já aprendeu de novo a sair de casa e ir para o espaço escolar e encontrar os nossos alunos, né? E eu não digo que eles não queriam estar com seus alunos, porque é uma loucura. Eles querem estar com esses alunos, mas eles não queriam ter que passar por esse movimento todo. Em relação a repensar o espaço escolar, eu acho que isso ainda está muito tímido. Isso está muito tímido, tendo à vista aí o depoimento da Ariadne, né, de que eles não estão parando, eles não estão se concentrando, e não estão mesmo. Por quê? Porque as propostas também têm que ser revistas. Esse híbrido não pode deixar de acontecer. Então, o que eu tenho observado mais é que lá, ela já percebendo algumas situações, eu já consigo ver no planejamento delas e já iniciando esse movimento desse híbrido para dentro da sala de aula. Que não é simplesmente ligar o computador e passar um filmezinho, mas movimentar como se elas estivessem por trás da telinha e fazendo esse movimento e fazendo a coisa acontecer. Mas ainda está muito tímido. Mas quando elas veem os resultados, aí isso motiva para continuar, isso vira um estudo de caso dentro da própria escola, a gente traz como gestora, a gente diz, olha, funcionou isso com a professora de tal, ela botou lá só no data show aquele negócio, botou e já funcionou, olha como deu o resultado. E eu tenho um benefício, que agora mudou um pouquinho, que é uma coordenadora pedagógica que ela gosta muito de tecnologia. Então, isso é um grande incentivo. Ela não deixou de usar a tecnologia com os próprios professores, mesmo eles estando presentes. Mas ainda está muito tímido, Roseleia. Eu acho que se a gente... É isso que eu estava falando para a Ariadne, para a Laiane e para o grupo que está aqui. Eu acho que se a gente não repensar esse olhar e esse movimento, eu acho que daqui a pouquinho não vão aguentar, não. Precisa ressignificar esse espaço e trazer a tecnologia mais para atividades de casa, inclusive, não necessariamente para atividades de aula, pode ser, e assim por diante. O que a gente tem feito como gestora é dar exemplos quando são casos de sucesso. Legal, isso é muito importante, né? Compartilhar casos de sucesso, né? Isso é uma ferramenta de gestão, né? De gestão. Uma forma de você incentivar o grupo a participar. Mais alguma pergunta, meninas? Ou a gente pode encerrar, já são... O Alan fez uma pergunta aqui no chat. O Alan fez uma pergunta. Tá. Como fica as crianças que tinham 6 anos no início da pandemia? Eu acredito que as crianças que estavam ali, né, antes da pandemia 6, agora estão com 8 anos, saíram de transição, né, do fundamental para o 8. Agora estão direto para o fundamental. Pode continuar, Ariadne. Não, porque a coordenadora lá da escola, ela usou ela falou assim que
são crianças que saíram da educação infantil e foram direto para o terceiro, segundo ano do ensino fundamental. Fundamental, isso. Então, assim, a base não existiu, né? E, assim, aí como é que está sendo para vocês? Aí, acho que essa é mais ou menos a pergunta dele. Como que ficam essas crianças, né? Aí vai ser mais para mim mesmo, né, Jamile? Acho que é mais por causa pra você. do segundo aninho. O Alan, vou falar uma coisa para você. É esse quadro um pouquinho que a gente estava comentando aqui. São crianças que passaram por um momento em que eles tiveram uma coisa chamada pandemia, que alguns compreenderam que eram, outros não. O que eles sabiam é que eles ficavam dentro de uma casa, provavelmente a maior parte. Tem alguém com áudio Raíssa. ligado. Raíssa, só desliga o áudio, por favor, rapidinho. Só um minutinho que eu tô tentando aqui. A internet caiu e voltou agora. Foi. Tranquilo, Raíssa. Então, Alan, eles voltam para uma escola diferente de criança que nunca, vamos pensar assim, criança que nunca estudou antes da pandemia e que por algum motivo entrava para um segundo ano de escolaridade, mas só nunca estudou. Ele tinha uma característica. Esse aluno que passou pela pandemia e que nunca estudou, ele tem outras características. Porque às vezes a gente recebe crianças tipo assim, essa criança nunca estudou. A gente vai fazer lá uma classificação da criança com uma provinha e diz, e pela idade ele vai para o segundo ano de escolaridade. Isso era antes. Essa criança ia para o segundo ano de idade, segundo ano de escolaridade, mas as características, né, dessa criança eram uma. Agora, as características atuais dessas crianças são outras. Por quê? Porque, para além de nunca ter estudado, eles também não tiveram uma socialização muito grande. Eles tiveram isolamentos também. Assim, na comunidade onde eu trabalho, que é o ANIL, são crianças que estão ao meu entorno. Gardênia, do próprio ANIL, Rio das Pedras e um pouco da CDD, né, da Cidade de Deus. São crianças assim que têm a sua família constituída, que são acompanhadas. Então, assim, na minha realidade de escola municipal Azerbaijão, eu vejo crianças que vêm que ficaram isoladas, porque a mãe teve o cuidado e a preocupação dele não ficar pela rua brincando e tal, por causa da avó, por causa da tia. Isso tem sido, Alan, isso tem nos trazido como um resultado tudo isso que a gente conversou até agora. A agitação, não aceita, de repente, a mesma forma de que recebia antes o ensino, a concentração. E aí, o que a gente fez lá na escola? Eu tenho uma parceria com uma mãe, que é uma tia, na verdade, de ex-aluno, e ela trabalha um projeto chamado Conciliando Energias. Ela vai à escola e ela faz um trabalho com os alunos de respiração, concentração. Não é bem uma yoga, mas é alguma coisa indo nesse sentido, principalmente com crianças que têm um pouquinho mais de dificuldades e crianças que não se concentram. Então, é um trabalho de projeto que a gente tem na escola para tentar resgatar um pouquinho isso aí. Tá? Não sei se te respondi, Alan, mas é mais ou menos isso que a gente tem vivido. Olha, isso também acontece com a gente lá chegando na pré-escola. Aconteceu muito. Crianças que ficavam muito isoladas, né? Que hoje chegam na escola 2, com quase 6 anos também, que precisam estar preparadas para entrar no fundamental. E a gente primeiro precisa mostrar para eles o que é escola. Funciona a escola, que é a rotina dessa escola. Então, assim, é exatamente isso que acontece. Legal. E tem a professora Márcia está com a mão levantada, e como a gente já está com o tempo limite ali, acho que pode ser o último comentário. Uma pergunta ou um comentário, e aí a gente encerra a nossa live, galera. Então, pode falar, professora. Já fui convidada pela professora Rose, né? E eu estou aqui com algumas estudantes do estágio. E achei muito interessante, né? Estou revendo a Marcia e também uma colega. Tudo bem com você, querida? Graças professora a Deus. Jamile.
E eu fui professora da rede há muito tempo, e você até esclareceu essa questão da avaliação. Mas uma coisa que, assim, eu acho que é fundamental na gestão de uma escola é a organização, né? Quando a gente não tem um computador, tem até um outro recurso. Nem que a gente use o velho papel carbono para ficar com uma cópia, mas a gente sempre tem. E uma coisa que eu vejo, que eu vi Maria Luísa, né, que é de Cabo Frio, a mãe dela é da Secretaria de Educação, para a região dos Lagos desde 2009, né? E tive a oportunidade, mesmo com a matrícula do município do Rio, conhecer um pouco, né, as escolas aqui da nossa região. E aqui a gente tem, por exemplo, orientador, supervisor por turno lotado nas escolas. Nós temos muitas alunas que fazem os concursos e passam. E no Rio de Janeiro, pelo menos todos os anos que eu trabalhei, é o professor que torna-se diretor, ou um diretor adjunto, não sei se ainda tem aquela questão de que quando tem mais de 1.000 alunos, tem 2 diretores adjuntos, e ainda também um coordenador pedagógico. E faz-se milagre, porque eu acho que foi Jamile que disse que tem 700 alunos. Você, né? Eu tenho 300. 300 de educação infantil. E as escolas, a gente tem escolas, equipamentos, tem 2.000 alunos. Então, eu tenho um aluno no estágio que ele disse que está fazendo pedagogia com o objetivo de concursar para a Prefeitura do Rio. Eu fiquei muito feliz, né? Mas é um olhar, né, de gestão totalmente diferente daquele que a gente tem em outras realidades. Eu, pelo menos, percebi isso, porque quando eu saí da Prefeitura do Rio e vim para a região dos Lagos, eu já tinha mais de 25 anos de magistério, né? Tive a oportunidade de passar por vários momentos. Então, aqui fica assim, para a Ariadne, né, e o grupo que convidou vocês, o meu conhecimento e a gratidão por vocês estarem à frente de uma rede tão complexa, né? Porque lá no ANI, com certeza, não sei onde é a escola da Jamile, mas a gente tem, eu digo que quando a gente trabalha na rede, a gente tem o filho da professora e um menino que às vezes não fica em casa sem pai, sem mãe, porque os pais sumiram, desapareceram, né? Foram presos. Enfim, são realidades muito múltiplas no mesmo espaço. Então, quanto mais os alunos que são do Rio conhecerem a realidade do município, é melhor, porque com certeza vão ser nossos colegas, né, daqui a pouco. Eu já cumpri minha missão, né? Trabalhei, minha última lotação foi na 4ª CRE, que até depois ficou dividida em 11ª e 4ª, né? Mas eu peguei as 147 escolas, que depois deu 170 escolas. Então, é um desafio. E essa questão de trabalhar com as parcerias é fundamental. Eu costumava dizer que para fazer esse trabalho, que é extremamente democrático, dá trabalho. Mas eu achei a apresentação de vocês. Rose, meu beijo pela gratidão convidada. Obrigada, Márcia. Você que é parceira também. Parabéns para as professoras. Obrigada. Eu que agradeço a tua presença aqui dos seus alunos. Muito obrigada. E aproveitar, né? Posso finalizar, meninas? Vocês querem falar alguma coisa, Ariadne e Laiana? Não, tudo certo. Se a senhora quiser, Então, tá entregue. Eu queria agradecer muito a Ariadne, né? A Jamile e a Marcilene, a Marci, porque é muito importante para mim como professora, né? A gente tenta, por mais que a gente tente, eu como sou, né, oriunda de organização, minha vivência foi muito mais empresarial do que escolar, por mais que a gente tente fazer essa correlação teoria e prática, a gente sabe, até porque os alunos trazem para a gente, né, muito dessa realidade, a gente lê na literatura, a gente tem estudo de caso, a gente tem pesquisas voltadas para isso, indicadores, né, de educação que falam sobre isso,
mas é muito bom a gente ouvir, né, das pessoas que estão lá no campo, lá no dia a dia, essa realidade, e também, como vocês colocaram, né, todos os desafios e como vocês conseguem, a Márcia até trouxe essa fala, como vocês conseguem superar esses desafios e dar conta e fazer o melhor, que eu acho que é o mais importante. Né? Então, assim, gratidão. Eu queria só falar uma coisa, porque a Jamília, isso eu quero deixar a mensagem para todos os alunos, que eu não falei no início, deixa eu falar no final. A Jamília foi nossa estagiária de pedagogia, então, assim, eu tenho muito orgulho. Ela é uma menina, eu conheci ela menina hoje, eu estou falando com ela, o filho dela já está com 13 anos, né, Jamília? Então, assim, eu fui ao casamento de Jamília, eu consegui acompanhar toda a trajetória dela, né? E fico muito feliz de vê-la hoje, né, à frente desse projeto, como gestora escolar. Então, assim, meninas, é um exemplo, a Jamília é um exemplo de como vocês, com a pedagogia, você, é claro, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas isso não é diferente em empresa nenhuma. O mercado de trabalho está aí para provar isso, não é mesmo, Marcelene? Então, assim, a educação não é diferente. Né? Talvez sejam dificuldades diferenciadas, porque a gente tem um papel social muito forte nisso, que não é mercadológico, né? Mas é uma formação do sujeito, formação para a cidadania, uma formação humana. Então, assim, gratidão. E obrigada, tá, pela parceria de vocês duas de estarem aqui presentes. Desculpa aí, porque realmente o trabalho envolvendo muitas pessoas, cada um com um papel, às vezes a gente tem alguns entraves, mas deu tudo certo e foi muito bom. Parabéns, meninas, pela condução também. Muito obrigada a todos os alunos que estão aqui presentes, tá? E é só preencher aí o que a Monique já colocou, a lista de presença, que nós vamos dar os certificados das horas complementares, tá? Obrigada, meninas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Marcilene e Jamile, fiquem à vontade para encerrar, por favor. Eu quero, né, a Rose foi minha primeira professora, diretora. Cheguei na Varig muito assustada, saindo de uma universidade federal. Nem imaginava que existia dentro de uma empresa tão grande o papel do pedagogo, né? E foi com ela que eu aprendi muito o que é ser um educador dentro de uma empresa. E ela tem essa sensibilidade que vai muito além do organizacional. E eu sou apaixonada pela Rose, também amo a família dela, estou morrendo de saudade. E, assim, vocês são sortudos de terem ela como professora, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E agradeço muito. Nada, eu que agradeço. E eu deixo para vocês, né, uma filosofia que a gente adota lá no ED, que eu conheci logo que eu inaugurei a escola, em 2016, que é o Ubuntu. Eu não sei se vocês conhecem, mas que ela diz, né, que eu sou porque nós somos. E pode ter certeza de que quem eu sou hoje, né, você tem muita parte disso e todos vocês me constituindo quem eu sou hoje. Muito obrigada. Obrigada, querida. E Marcilene é uma parceira de aprendizagem. Nós fizemos pós-graduação juntas e fizemos... Vocês sabem bem como é que é isso, vocês alunos sabem. Nós fizemos nosso grupinho, né, Marcilene? Rosileia lá, só nota 10, só tirava nota 10. Ela deve ser exigente com vocês. Não, ela é ótima. Na verdade, eu quero agradecer muito. Foi assim uma troca tão gostosa. Foi bom ver aqui alunas suas que já estão na rede aí, ou como estagiário, ou como voluntária. Fiquei morrendo de inveja, porque não estão na minha escola, porque eu abraço mesmo, sabe? É da prefeitura, mas é minha. Então, assim, eu quero agradecer muito. Eu fiquei muito feliz, Jamile, de te conhecer aqui, de ter a oportunidade de te conhecer aqui, né? Eu já tinha lido algumas coisas sobre o seu Ed, e é bom saber que é ela a diretora e conhecê-la aqui foi uma oportunidade muito legal, sabe, Rosileia? Quero agradecer as meninas que conduziram perfeitamente. Eu não sei aonde que a Rose pediu desculpas, porque eu achei tudo perfeito. Né? Eu achei tudo não, foi o antes. O antes, ainda bem que eu não participei do antes, estou só no agora, estou achando maravilhoso, né? E agradecer por essa oportunidade e dizer para vocês, não desistam,
seja qual forem os obstáculos, passem por cima deles. Eu sei que está difícil, a gente falou aqui sobre o aluno, e vocês são as alunas que também viveram o período da pandemia, que ressignificaram esse movimento, que estão persistindo na formação de vocês, e mantenham, sabe, eu acho que quem vem para a pedagogia provavelmente são pessoas que amam a educação, né? A Jamile tem como exemplo também que começou lá e já está aí, e é perceptível, sabe, Jamile, o teu envolvimento e o teu carinho com o que você faz, e eu acho que para além do equilíbrio, Jamile, eu acho que o que vem para a gente é isso mesmo, é a questão da gente fazer aquilo que a gente ama, né? A gente não está ali só para fazer, a gente está ali para fazer o melhor. E as coisas vão vindo e vão acontecendo, e algumas não vão acontecer. Meninas, obrigada. Meninos, obrigada. Que tem aí o Alan, viu os rapazes ali também escrevendo. E muito obrigada por essa oportunidade, tá, Roseleia? Eu que agradeço, tá? Boa noite a todos, obrigada aí pela presença. E fiquem bem, se cuidem, né? Porque a gente está aí no movimento de... Isso aí. Temos hoje até, para se comunicar, temos muitos professores e coordenadores já com Covid novamente. Então, se cuidem, tá, pessoal? Grande beijo. Rosileia, só para finalizar, Márcia, um beijinho. Muito bom te ver aqui, Márcia. Marci, depois você me dá o teu contato da escola, porque eu vou divulgar nos estágios, porque tem sempre aluno ali de Jacarepaguá, que eles podem ir para lá, pode deixar. A gente faz isso, né, Márcia? Márcia também é professora de estágio. Isso. Márcia, isso aí. Manda para lá, tá, Márcia? Quero estagiário lá comigo. Contato, Jamile também, tá? Tá ótimo. Jamile é de Realengo, né, Jamile? Realengo, e a escola dela acho que é bicentral ali. Também. É em Realengo ali, mas a próxima Avenida Brasil está aberta. Eu coloquei até no chat. Ótimo. Instagram. Isso. Que é o EDI Medalhista Serginho. E assim, eu sou muito orgulhosa da nossa escola. Hoje fico toda feliz, né? Passem lá no nosso Instagram, que hoje a gente levou uma turminha de pré-escola para se apresentar num evento da prefeitura do Alfabetiza, Alfabetiza Rio. E a gente tem uma aluna que é cantora lírica e surgiu de um projeto do protagonismo deles na rodinha. Cantaram lírico e chegaram até o samba. Então, passei lá para conhecer. Que lindo! Vou ver. Vou seguir. A nossa escola está aberta para que vocês conheçam também, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, querida. Obrigada. E a Marci também colocou ali a escola dela. O e-mail. O e-mail, né? Obrigada, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todas, gente. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, meninas.